Então são 9h08, 9h08. Gui, pega pra mim, fazendo um favor, água. Tem um pouquinho só aqui. A minha água é sem açúcar. É pra dar uma acalmada. Um pouquinho nervoso. Barbosa, querido, seja muito bem-vindo. Deixa eu ver aqui se tá tudo tranquilo aí. Tudo ótimo, obrigado pelo bem-vindo. Agradecido já. Então, vamos começar pelo começo. Antes de tudo, parabéns pela reeleição. Que Deus abençoe. Um feliz 2025. Então, mais uma vez, vereador. Mais uma vez, vereador. Você quer puxar mais pertinho? Pode puxar aqui, mais pertinho. pode ser? Isso. Muito obrigado. Obrigada. Buzina parabéns. de novo. Obrigada pela companhia. Viu que legal? Que chique. Aqui é tudo sincronizado, O pessoal passa aqui buzinando e já faz a volta por aqui buzinando de novo. Buzina também, que legal. Tudo sincronizado. Eu agradeço pelos parabéns. Agradeço também pela recepção aqui na Rádio Vicente Palotti, pelo convite. Foi nos estendido esse convite desde o ano passado, né? Estava ansioso, aguardando a chegada dessa data especial para que nós pudéssemos também, né, repassar as informações e os agradecimentos a toda a comunidade. E falar de tanta coisa, tanta coisa. Às vezes a gente parece que é repetitivo, gente, mas tem muita coisa, assim, que cada um tem uma visão. E é importante a gente conhecer a visão de cada um. Exatamente. Né? É muito importante. Exatamente. Barbosa, vamos começar do começo. Claro. Depois que eu falei, eu fiquei pensando, meu Deus, e eu posso chamar de Soldado Barbosa? Claro, eu posso claro chamar sim. De Soldado Barbosa? Pode sim. Sou um soldado da Polícia Militar. Hoje eu estou afastado das funções devido à eleição. A corporação, ela não permite você exercer a função policial militar quando você está em cargo eletivo. Então você passa a pertencer à reserva remunerada. Você continua sendo policial militar, mas policial militar da reserva. E aí existem os policiais militares da ativa e existem os policiais militares da reserva. Hoje eu sou um policial militar da reserva, mas continuo sendo soldado. Então, assim, para o pessoal entender, se hoje... Obrigada, Gui. Ou se ano passado você não fosse um dos eleitos, você voltaria a ser soldado militar? A princípio seria com a minha anuência e a anuência da Polícia Militar. Poucos casos os policiais retornaram, porque hoje a gente fala reserva, mas eu vou trocar essa palavra reserva remunerada para a linguagem civil, né? Isso. Essa é uma linguagem militar, então eu transfiro essa palavra para a linguagem civil, que hoje eu estou aposentado na Polícia Militar. Tem letra lá na tua casa? Hoje eu estou aposentado, então... bom, para a gente entender, porque a reserva parece que você está ali como se fosse uma licença, e não é uma licença, não, é uma aposentadoria. Estou então aposentado. Não retornaria? Retornaria se eu tivesse interesse e se a Polícia Militar também tivesse interesse. Espaço. Uhum. São poucos os casos de que policiais militares solicitaram o retorno, e desses poucos que solicitaram pós-período eleitoral, esses poucos que solicitaram, eles retornaram, inclusive, porque existe uma interpretação legal de reversão, né? Você vai reverter a tua aposentadoria e vai voltar para ativa novamente. Porque isso ocorre porque os policiais militares que saem para atividade eletiva, geralmente eles saem jovens. No meu caso aqui, ó, pessoal que está assistindo a live, pode conferir. Não tem aí naquela... Pode dar uma olhada. Não é uma idade de se aposentar, isso que o Barbosa quer dizer. Exatamente. E aí você ainda tem como produzir para o Estado, você ainda tem energia suficiente, você já não está, né, uma idade que você está debilitado e tal, então você ainda tem possibilidade de produzir para o Estado. E o Estado, na maioria das vezes, ou nas poucas vezes que os policiais solicitaram, eles retornaram, porque o Estado também tem interesse nisso. Pega um policial que já está formado, já tem experiência, ele saiu para prestar uma atividade que assim, uma atividade de cunho eletiva e é um cumprimento de um dever, porque a comunidade te escolheu para você os representar.
Então, nada mais Está justo... servindo também a população. Exatamente, está servindo também e é um serviço público, né? Sim, Então sim. você ainda não se, inclusive, não se desligou. Não se desligou, exatamente. Exatamente. Não se desligou do serviço público. Barbosa, me fala uma coisa. Eu posso chamar de Barbosa? Como é que Obrigado pelo café. Imagina. Tudo azul até o Guilherme falou. Ele falou assim, Jaque, eu não sabia que o nome do Barbosa era Marcos. Você sabe que... Eu tive que ir. Você sabe que isso é muito engraçado, muito interessante, porque nós brincamos, mas é um fato, né? De que nós recebemos um batismo quando entramos na polícia militar ou na carreira. Eu entrei muito jovem assim na carreira militar, desde os meus 18 anos eu já fui da Força Aérea Brasileira e de lá, seguindo carreira pela Força Aérea Brasileira, saí para a Guarda Municipal da cidade de São José dos Pinhais e da Guarda Municipal também para a Polícia Militar. Então, desde jovem eu participo dessa vida militar. E no primeiro contato com a carreira militar, os primeiros dias ali, eu tive a oportunidade de escolher dois dos meus sobrenomes, que um é Soares e o outro é Barbosa. E aí o militar ele te batiza ou ele te chama pelo teu sobrenome, nunca raras às vezes pelo primeiro nome, são bem raras às vezes, né? E aí eu tive essa oportunidade e acabei escolhendo o Barbosa, que era um nome que eu me adaptaria melhor. Acabei escolhendo o Barbosa desde Força Aérea Brasileira, os 18 anos, até hoje ficou. E também foi o nome utilizado nas campanhas, né? Exatamente, nas campanhas eleitorais, porque a comunidade em Coronel Vivida, onde eu nasci, a cidade de Matelândia, que é região oeste do estado, para frente de Cascavel e antes de Foz do Iguaçu, ali todos me conhecem por Marcos, né? A região em que eu cresci, região metropolitana de Curitiba, capital, também me conhecem por Marcos. Então, quando alguém me chama por Marcos, eu fico olhando, ou é da Câmara, ou é da Prefeitura, ou é o amigo da infância. E assusta, né? E aí, quando você recebe o nome da Polícia Militar, eu recebi o nome da Polícia Militar Barbosa e vim atuar em Coronel Vida no ano de 2012, meados de 2012. Eu lembro. Lembra? Você chegou aqui. Na minha chegada. Cheguei juntamente com o Capitão Vicente, na época, soldado Isaac... Eu lembro que aí você chegou e como você serviu com o Lincoln. Eu lembro que você foi na rádio. Eu lembro disso. Isso, lembra? Eu lembro. Aí o Lincoln, inclusive, olhou pra mim e falou: o que você tá fazendo aqui? Vamos pagar 10 flexões? Lembra? Isso, eu lembro. O que você tá fazendo aqui? Eu lembro desse. Vamos pagar 10 flexões aí? Eu lembro da expressão de surpresa, né? Surpresa. De se encontrar. Eu não sabia que o Lincoln estava aqui na região sudoeste. Que legal, e nós servimos juntos na Força Aérea Brasileira, inclusive. Realmente. Eu e o Lincoln. O tempo Lincoln passa, Busata. né? Lá ele era Busata, inclusive. Não era chamado por Lincoln. O sobrenome. Sobrenome. Te pedir uma coisa, e como é que acontece essa transição do Barbosa militar pro Barbosa vereador? Como que você se viu candidato, ou quando que você se viu candidato? Isso ocorreu no ano de 2016. 4 anos de Coronel Vida. Eu sou muito de me envolver com projetos sociais. Eu gosto. É uma atividade que agora, inclusive, no Natal das Crianças, agradeço professor Moacir. Chamo de professor porque ele é um excelente técnico de futebol e uma pessoa... O Moacir, a gente sempre brinca, né, de alguma coisa, algum número, alguma coisa, mas o Moacir deve ter anotado, a gente fala. Ele tem uma organização ímpar. Ímpar, fora de série. E aí nós, agora... Um abraço, Moacir. Um abraço, Moacir, deve estar ouvindo. Ele nos cedeu o espaço da ABB, alugou o espaço ali para que nós pudéssemos, então, desenvolver o projeto com as crianças e em apoio, em parceria com os jovens da Igreja Dunamis de Coronel Vivida. Nós atendemos muitas crianças de toda a região e daí, como sobrou muitas doações, nós acabamos estendendo para alguns bairros próximos ali. Legal. Saímos ali e tal, fizemos um trabalho bem bacana. Então isso é uma das coisas que eu gosto, faço porque gosto, né? Tenho prazer em fazer isso. Enquanto policial militar, na chegada em 2012, e aí encerrando o assunto do Barbosa, eles me conhecem por Barbosa, porque eu já cheguei com esse nome, né? Mas o meu nome é Marcos Alexandre Soares e o meu último nome é Barbosa, ao qual a PM me batiza então por esse nome e apresenta esse nome
a sociedade, e Coronel Vida me conheceu a partir de E adotou Barbosa. Me adotou Barbosa a partir de 2012 e até hoje. E pretendo não mudar esse nome, né? E aí, desde 2012, como eu já atuava em projetos sociais em Curitiba, esses projetos sociais aqui em Coronel, eles para mim ficaram mais fáceis, porque Curitiba eu tinha que deslocar 40 quilômetros. O que eu fazia? Nós reuníamos um grupo de jovens nossos, e nós saímos na madrugada entregar sopa para as pessoas que moravam embaixo das pontes, lá na cidade de Curitiba. Então nós tínhamos um grupo bem bacana, e lá a gente atuava também com um pequeno grupo de crianças, porque a cidade de Curitiba tudo é longe, não é igual aqui em Coronel, que você conhece a família. Eu ia dizer, eu acho que essa proximidade facilita muito, né, Barbosa? Facilita demais. Então, no ano de 2012, com essa visão de projetos sociais de Curitiba, e lá, claro, a questão é muito mais carente, né? Sim, as pessoas residem embaixo de ponte, embaixo de... A vulnerabilidade social é muito maior. É muito maior. Aí eu vim com essa visão e atuando nos projetos sociais aqui, acredito que seja isso, que meu nome tenha sido conhecido, né, pela comunidade, se doando para a sociedade sem mesmo ser político, porque a função política você tem que se doar, né? Doa o seu tempo, você se doa praticamente em todo o tempo. Ontem mesmo estávamos falando com o prefeito, era 7 alguma coisa, ele ainda estava na prefeitura, e 9 horas da noite eu me encontro com o secretário de governo, o Mauro, e o servidor Vilmar, eles estavam fiscalizando lâmpadas queimadas, 9 horas da noite, com carro particular. Isso é uma doação, né? Eu fazendo a minha caminhada noturna, aproveitando para também fiscalizar a cidade e analisar todos os problemas, né? E acabei me deparando com essa situação. Então, é uma forma de doação. Então, do ano de 2012 até 2016, que foram 4 anos, eu me doei à sociedade de Coronel Vida, Chopinzinho, São João e Honório Serpa. Então, eu tinha projetos sociais nessas 4 cidades. E Honório Serpa também, uma região bem carente ali com a criançada, né? E aí, ao ano de 2015, chegou o convite para que eu pudesse ser candidato a vereador, inclusive o convite chegou pela pessoa do Gabeira, ex-vice-prefeito de Coronel Vida, para eu ser candidato a vereador. Gabeira, um abraço para você. Eu judio muito do Gabeira, porque quando eu trabalhava de secretária, né, eu ligava muito pro social, o pessoal pedia muito cesta básica e tal. Então, onde eu encontrar o Gabeira na rua, antes de falar bom dia, boa tarde, eu falo, tem uma cesta básica para mim, de tanto que eu pedia para ele. Aí, esses dias eu falei para ele, pá, mas eu vou ter que parar de pedir cesta básica para você. Eu judiei dele, porque é essa afinidade, né? Esse trabalho, você se conhecer, a cidade ser menor. Eu acho que isso é uma peculiaridade que a cidade grande nunca vai te dar isso, né? Nunca. Eu até brinco assim, às vezes nós estamos em viagem fora do município, a gente fica acompanhando os sites da Rádio Vicente Palotti, dos demais canais de comunicação. E aí a gente comenta, barbaridade, morreu fulano e tal. Poxa vida, você está em outra cidade, em outro lugar, fazendo outra coisa. Você conhece, né? É muito mais íntimo o processo. Muito. Barbosa, então assim, surgiu essa indicação, o Gabeira te chamou e você foi candidato naquela ocasião. Naquela ocasião. Em 2015, o Gabeira me chama para ser candidato a vereador. Aí nós vamos participar das convenções. Quando nós chegamos a participar das convenções, a oposição na época, que era a oposição do governo atual, não tinha candidato a prefeito. E aí faz as reuniões, faz as convenções, cogita-se o nome do Jones de Carli para ser advogado, né, o doutor Jones de Carli, para ser possível candidato da oposição. Aí muda-se ali, resumindo tudo, caiu na possibilidade de eu ser o candidato a prefeito da época. De vereador, aí eu ia ser candidato a prefeito. Aí, aos 45 do segundo tempo, por uma questão de ajustes partidários, aí altera-se o nome e vem o nome do Anderson como candidato a prefeito. Aos 45 do segundo tempo, aí alterou o meu nome pelo nome do Anderson, e o Anderson foi a candidato a prefeito e você... Em 2016, isso. Ele hoje atual prefeito, ele olhou para mim e falou: você aceitaria ser meu vice? Eu falei, eu já ia candidato a vereador ou prefeito, sou teu vice. Aí assim foi decidido a eleição de 2016. Quase ganhamos a eleição, inclusive, sem uma organização. Então nós pudemos perceber ali
Se nós tivéssemos se organizado um pouco antes, um tempo antes, perdemos por 211 votos, Jaque. Uma eleição, assim, em tese, 2 desconhecidos, né? Dois desconhecidos, os dois começando. Isso, 2 desconhecidos politicamente falando, né? Com um grupo já montado, uma estrutura montada dos adversários políticos ali da época. E aí você vai pro embate, e aí você, quando está no meio da guerra, não tem mais como recuar, né? Você olha e no final do resultado a comunidade quase que te escolhe. A comunidade aceitou, entendeu a proposta, os projetos. Exatamente, deu uma disparidade ali de 211 votos, que é um número, para mim, bem ínfimo, comparado dois iniciantes, principiantes, sem estar com a máquina pública. É importante ser feita essas análises, né? É muito importante, muito, porque a estratégia é muito forte. Dentro, eu vou utilizar essa palavra, mas dentro do jogo político, a estratégia deve ser muito analisada, né? Todas elas. É igual jogar xadrez, exatamente. É igual, é a arte da guerra. Arte da guerra, exatamente. Fica mexendo as peças, e aí quando sai o resultado das eleições, 211 votos, para mim foi uma vitória, na verdade. Eu digo que eu não perdi aquela eleição de 16 de vice-prefeito, porque eu saí de lá vitorioso. Só que pós-eleição eu levei um baque muito grande na minha carreira policial e política, assim, digamos, né, para quem tinha iniciado. Porque quando eu retorno à atividade policial 8 dias depois da eleição, eu recebo a triste notícia de que eu havia sido excluído da corporação, exonerado. Aí eu falei, barbaridade, exonerado da polícia militar. Aí pensei, qual foi o crime que eu cometi? Será que eu matei alguém e não fiquei sabendo? Será que eu cometi algum desvio de conduta ou de função? Aí eu fui entender, interpretar que a corporação apresentou algumas informações de que eu não havia feito o afastamento. Isso, feito o afastamento, e também não havia tempo hábil para que eu pudesse ter participado das eleições. E aí existem 2 caminhos, né? O caminho via judicial, que é um outro poder que julga a esfera administrativa a qual a Polícia Militar é responsável, ou o requerimento administrativo, que é interno, aí tudo se resolve internamente. Eu resolvi fazer um requerimento administrativo, e não, porque você brigar contra a tua própria empresa, contra o teu próprio trabalho, não é legal, né? Eu fiz o requerimento administrativo. É mais ágil. E demorou 1 ano. Mas se fosse a justiça comum, ia ser pior. Ia ser pior. Talvez até hoje ainda estaria fora da corporação. Depois de 1 ano, a Polícia Militar me chama novamente para as funções, porque a administração, seja ela polícia, seja ela prefeitura, governo do estado, toda a administração pública ela pode reconhecer os seus atos, né? Se eles tiverem algum tipo de vício a qualquer tempo. Então ela pode ser corrigida, sem a necessidade do Poder Judiciário interferir. Isso é um privilégio. Errou lá com a carteira do cara. O cara já está com a carteira suspensa, mas se o Detran olhar, a autoridade ali olhar e falar, opa, foi um erro, nós podemos devolver a carteira para o cara simplesmente assim, porque a administração consegue, né, resolver isso a qualquer tempo. E aí, reconhecer os seus atos. E aí, depois de 1 ano, a corporação me não digo reintegra, porque a reintegração é na via judicial. Aí eu fui reincorporado. Era incorporado no início de carreira, né? Você incorpora nas fileiras militares, e aí depois de 1 ano pós o recurso administrativo eu fui reincorporado. Meu recurso foi aceito, fui reincorporado com a seguinte sugestão: somente podendo trabalhar, atuar na Polícia Militar na capital. Não poderia sair da capital, dentro do quartel-geral por um tempo. Fiquei lá... Funções administrativas? Funções administrativas durante 1 ano. Depois de 1 ano, saí das funções administrativas e voltei para a rua. Mas ainda podendo somente na região... metropolitana. Isso, Curitiba. Não poderia sair de lá, e o meu desejo e vontade era voltar para Coronel Vivida. Já tinha se estabelecido aqui, já estava tudo certo por aqui. Tudo. Então, 16 fui candidato e 17 me vi trabalhando na capital. Longe. Fiquei 17, 18, 19. Quando deu 20, ano de 2020, eu fui convidado para ser secretário do Social. E aí eu vi a oportunidade de retorno à Coronel Vivida. Porque via a corporação eu não ia conseguir voltar para a Coronel Vivida, talvez nunca mais, né?
A não ser que alguém aqui de Coronel quisesse trabalhar em Curitiba, daí era via permuta. Nós falamos que existe uma troca de policiais, aí eu conseguiria talvez um dia retornar dessa forma. Aí eu aceito o convite e venho para ser secretário de social. Do Frank. Do governo Frank Schiavini. Aí atuo como secretário por um período de 3 meses, entra a pandemia. Lembra? 3 meses, pandemia. Aí uma loucura aquela cidade. Nossa cidade. Aliás, tudo, o mundo entrou em pandemia. 3 meses, aí os próximos 3 meses, eu ainda atuando como coordenador dos trabalhos ali no departamento, aí aumentou a demanda em 99%, virou uma loucura, recebi o convite, então, do grupo MDB na época, para ser candidato a vereador. Aí pensei, fui para a campanha eleitoral, fui o mais votado, inclusive, do partido MDB na época, fui o mais votado. Passa-se o período eleitoral 2020, então imagine 6 meses na cidade, ser candidato. Depois eu pensei assim, que loucura que eu fiz, né? Acho que eu devo ser meio louco, só pode, né? Mas é que era para ser, né, Barbosa? Eu acredito que quando Deus prepara, quando Deus diz, olha, é o teu caminho, não tem o que vá fazer contra ou que seja não. Exatamente, e aí, exatamente, eu acredito exatamente nisso, porque ocorreu um fato em Curitiba, nesse período aí de talvez 2 meses, 1 mês antes, nem isso, nem 1 mês antes de eu vir para, aliás, minto, 3 dias antes, 7, 10, 1 mês, vamos colocar 1 mês. 1 mês antes de eu vir para Coronavida, aconteceu um fato que me chamou muita atenção, que talvez eu conte para você. Mas ocorreu que em 2020, então, eu fui eleito vereador, fui na época do partido mais votado, e aí fiz um trabalho de 4 anos, e agora surgiria a possibilidade de até ter sido vice do prefeito Anderson, mas os ajustes partidários, políticos, eu acabei recuando. Eu cedi a possibilidade de ter sido vice, abri mão para o João Marcos. Inclusive, hoje, o João Marcos é o nosso vice-prefeito de Coronavida, e fui para campo como vereador. E aí fui reeleito, reconduzido, né, ao cargo de vereador pela comunidade. E uma das coisas que me chamou muita atenção, até me sinto honrado por isso, Jaque, porque nós tivemos só 2 vereadores que foram reconduzidos novamente ao cargo de vereador. Foi uma renovação, embora nós tenhamos vereadores que já atuaram no poder legislativo no passado, mas eu digo uma renovação no sentido dos que estavam. Isso. Então, nós tivemos somente dois vereadores reconduzidos, que um é a vereadora Tássia e o outro vereador Soldado Barbosa. E foi bem engraçado, eu brinquei com a Tássia, inclusive, tenho essa liberdade, porque ela é uma menina muito querida. Uma amada. Né, uma vereadora muito querida mesmo, prestativa, atende a comunidade de modo geral. Eu brinquei com ela, Tássia, só foi o PT e o Bolsonaro, só foi o Lula e o Bolsonaro que ganhou essa eleição. Equilibrou o negócio. Ela deu risada, porque PL, né? PL do Bolsonaro e ela do Lula. Foi bem engraçado isso. Eu fico aí. bem triste, assim, Barbosa, porque existem umas polarizações ridículas que acontecem, que as pessoas entre embates, julgam caráter a partir sem conhecer as pessoas, né? Enfim. Acho que a gente não vai entrar nessa seara aqui, porque senão a gente vai ficar a manhã inteira discutindo sobre isso. O que eu tenho para te dizer é assim, ó, o que nesses 4 anos foi o projeto que diz assim, esse aqui vai ficar para a história, esse aqui eu me orgulho, esse aqui é meu. Qual projeto que o vereador Barbosa, dos últimos 4 anos, fez e que alegra o coração, que tem orgulho de dizer, esse projeto é meu? Olha, tem vários projetos, indicações e requerimentos, mas eu posso destacar aqui, que era um pedido da comunidade que desde 1980... Quer dizer Guaraná de rolha. 83, se não me falha a memória. Se não me falha a memória, desde 1983 existiam algumas placas de indicação de estacionamento frente a Forcel. E essa briga, gente. Brigas. Por quê? Porque em 1988 nós tivemos a instituição da nova Constituição Brasileira.
E junto com a Constituição, ela trouxe mudanças e ela trouxe indicações de tudo, né? A Constituição ela é linda, maravilhosa e perfeita na sua maneira de direcionar as coisas. Então eu digo, os legisladores da época, esses caras eram formidáveis. 88, né? Eu tinha 3 anos de idade e os caras já estavam pensando coisas do futuro, e olha a mente dos caras, eles viviam no futuro. Eles tinham uma mente muito brilhante. Isso para nós, enquanto legisladores, nós temos que pensar que nós temos que tomar atos e atitudes que isso venha a refletir lá no futuro. Talvez aqui, quem não está no nosso tempo não vai conseguir entender a tua visão de futuro, de planejamento. Mas quando você faz e traça um planejamento, um projeto, você tem que ir a fundo nele para que as pessoas olhem e falem, caramba, não entendi nada, mas lá na frente as pessoas vão entender. E o legislador constituinte de 88, ele fez isso. Ele direcionou muitas coisas. E dentre elas, você consegue ver aí o CTB, que é o Código de Trânsito, você consegue ver ele direcionando e colocando lá vagas para estacionamento. Não existe mais você olhar, claro, você olha ali uma vaga de farmácia, por exemplo, ela existe dentro da área privativa da farmácia. Você vai lá vou citar nomes aqui para o pessoal não ficar achando que está fazendo propaganda. Sim, mas você vai numa determinada farmácia, você vai ver no chão uma vaga em vermelho lá e tal. E a plaquinha do lado. E a plaquinha, mas dentro do estacionamento privado. Isso não pode ser na via pública. Se estiver na via pública, vaga de farmácia... Ah, que não pode estacionar outras pessoas? Na via pública, isso. Porque na via pública tem os determinados para farmácia. Isso, 15 minutos. Que é o 15 minutos. Rotativo, digamos. Rotativo. Esse rotativo, ele porque tem uma farmácia que a pessoa vai lá comprar, se libera e vai embora. Exatamente. Não é para ficar ali trabalhando na farmácia. Trabalhando na farmácia. E essa vaga, ela não é exclusiva à farmácia, por exemplo. Ela é para outra loja, ela é para qualquer lugar. Tanto que você quiser parar ali 15 minutos para atender uma ligação e não vai precisar descer do carro, ela é vaga para você. Mas lá dentro... É muito boa essa explicação. Exatamente. Mas lá dentro da área privativa da farmácia, do espaço da farmácia, tem... assim, ó, nós temos... hoje, eu posso citar porque eu acho que só são 2 que a gente tem. A farmácia, a Brava e a Hiper, que tem o espaço privativo delas. Dentro, exatamente. Então, ali naquele espaço é delas. Aí sim. Ali é delas. Não tem como dizer para as pessoas não estacionarem... sem ser clientes, elas podem dizer para a pessoa, não, tem que ser cliente para estacionar aqui. Exatamente. Elas podem dizer isso. Agora, na rua, eu não posso falar isso. Não pode, porque a rua... é uma rua pública. Ela é pública, e isso era uma briga que talvez as pessoas, na época e no momento, não interpretaram, não entenderam. Deu um embate, deu uma burocracia, até na época não queriam sancionar a lei, aí a lei foi para um lugar, foi para o outro, aí, graças ao bom Deus, eu era o vice-presidente na época, ela foi para o Poder Executivo, voltou para a Câmara, e o vice-presidente acabou promulgando ela. Eu acabei promulgando a lei porque ela era de interesse público. Muitas pessoas recebiam bilhetes... Que a avenida nunca tinha estacionamento. Nunca tinha. Era uma avenida, uma via pública, uma avenida onde você precisava estacionar o teu carro para qualquer tipo de negócio e você pagar não tinha conta, espaço. Principalmente, que tinha Pague Fácil ali, o pessoal não conseguia resolver a vida. Exatamente. E aí, exatamente. nesse ponto crucial, você consegue interpretar que, por exemplo, tem a vaga de farmácia. Esse é um ponto que nós falamos. Hoje, a legislação ela te dá o direito à vaga de idoso, a vaga de PCD, que é o cadeirante, pessoa com deficiência, a vaga de 15 minutos e a vaga de veículos de urgência e emergência. Então, se nós chegarmos num local e ver uma cruz vermelha lá, ou um ambiente vermelho com uma cruz, não significa que essa vaga é para a farmácia, essa vaga é para a ambulância. Inclusive, a cidade de Pato Branco, que é aqui vizinha, elas escrevem. Elas não deixam mais, né, as pessoas não deixam mais ali só o símbolo de farmácia. Eles escrevem ambulância, porque você não pode parar ali naquele ambiente, naquele espaço, porque realmente é um local de embarque e desembarque de ambulâncias. E é emergencial. A hora que precisar, vai ter que ter o espaço para parar. Exatamente. É uma vida que, no mínimo, né? No mínimo, uma vida que vai ter, que precisa daquilo para ser salva. Barbosa, é assim, então, e quando a gente fala dos próximos 4 anos,
o que você me diz? O que é o projeto do Barbosa hoje, presidente da Câmara? Qual que é o teu projeto? O que você acredita que... Você já tem um projeto para os próximos 4 anos? Algo que você vai levar? Ou você está aberto? Enfim. Olha, esse mandato, tanto nos primeiros 2 anos, o primeiro biênio, enquanto presidente da Câmara de Vereadores, e os próximos 2, que não serei mais o presidente, será outro vereador escolhido pelos 9 vereadores, eu digo que, para mim, soa de forma diferente, porque no mandato anterior, eu fui eleito, embora o mais votado do partido, mas eu fui eleito oposição ao prefeito. E a oposição é muito difícil de você trabalhar, no sentido de que você tenha um alinhamento com o Poder Executivo, que é o responsável pela caneta, né? Você faz os seus projetos, mas se o Poder Executivo quiser ou não quiser, não tiver verba ou não ser de interesse, achar que não é de interesse público, não vai executar os seus projetos, nem seus requerimentos, nem suas indicações, porque isso é critério da autoridade prefeito, né, do Poder Executivo. Então, hoje eu me sinto privilegiado, porque hoje eu estou na base do prefeito, fui eleito na situação, não na oposição, e pode ter certeza que nem de longe vou pensar em atrapalhar os projetos e os trabalhos do prefeito, e nós iremos trabalhar em conjunto. Passou-se 4 anos, por exemplo, eu não conheci Brasília, eu tive acesso aos gabinetes dos deputados aqui no nosso estado do Paraná, aqui na ALEP, né, Assembleia Legislativa do Paraná, mas eu não conheci Brasília, não conheci os ministérios, não fui falar com o presidente, mas esse ano eu irei. Irei porque estou na base do prefeito e é muito mais fácil de você viabilizar projetos junto ao governo federal, junto aos ministérios, para que essa verba venha e chegue aqui no nosso município. Nós sabemos que em governos anteriores foi conseguido casas populares para a nossa cidade. Então é através desse caminho, de você trilhar esse caminho, de você bater na porta dos ministérios, você bater na porta do governo. Ninguém vai vir aqui perguntar se vocês querem, o resumo é esse. O resumo é esse, você vai ter que, Tem que ir fazer. Atrás. Então esse mandato, esses 4 anos, né, eu estarei somando com o prefeito. Claro que fiscalizando, fazendo o meu trabalho de fiscalização acima de tudo, mas nós vamos somar para que não tenha essa briga, essa disparidade de armas ali entre poder executivo, poder legislativo e tal. A lei é bem clara dizendo assim, são 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. São poderes independentes, mas são harmônicos entre si. Então existe essa harmonia. Todos trabalham juntos. Eu quero que essa harmonia ela fique clara, ela fique aberta para que todos os projetos que vier do Poder Executivo, todos os projetos que nós criarmos enquanto vereadores, embora a gente possa criar projeto que não vai onerar, aliás, a folha, não vai trazer despesa para o município, projetos que direcionem, né, a forma de trabalho do Poder Executivo, mas todos que o Poder Executivo criar, que tiver oneração, que tiver valores, custos, vamos criar um projeto aqui para, sei lá, vamos dizer que vamos... Estacionamento rotativo, que o pessoal está pedindo como é que fala? Os guardas de rua, de trânsito. Vamos criar então uma secretaria de segurança. Dentro da secretaria de segurança você tem lá os agentes de guarda municipal, os agentes de trânsito, para que você possa então fiscalizar as pessoas que estão atuando de forma irregular ou ilegal no trânsito. Digamos que tenha sido criado. O Poder Executivo cria, porque aí vai onerar a folha vai onerar o orçamento do Poder Executivo, e nós, enquanto vereadores, se eu entender que é de interesse público, e o prefeito, através de toda a sua equipe jurídica, nos apresentar informações dizendo, isso é importante, vai trazer arrecadação para o município, não só arrecadação, mas vai organizar a estrutura, vai organizar o comércio, vai fazer com que escoe mais a área central para que as pessoas possam comprar, negociar, os comerciantes vão ganhar, ótimo, vamos aprovar para que as pessoas consigam ganhar e a cidade se evolua. Deixa eu mandar um oi para a dona Maria Tereza Miller. O Cleverton Zanella mandou mensagem. Bom dia, Jaque. Bom dia, Barbosa. Meus parabéns pela reeleição, pelo seu trabalho.
Dona Maria Catarina de Souza, oi, bom dia, muito linda essa criança aqui, o cachorrinho dela, coisa linda, amado, alegra o dia da gente. Oi, Dona Tina, bom dia, o seu Hilário, o Bruno também com a gente, a Valdete Inês Schacker mandando parabéns para o Barbosa, um excelente ser humano, sempre humilde, um vereador com visão. Obrigado. Um abraço dos amigos Valdete e Marcinho, pessoal aqui participando com a gente Marcinho. Também, o Joaquim, participando do sorteio. Tudo bem, e vocês? Padre Judinei passou mensagem aqui. O Paulino Carvalho, obrigada pela audiência, Padre Judinei, seu Paulino. A Jo mandou parabéns pela eleição, meu amigo Barbosa. Deus lhe disse que Deus lhe dê discernimento para essa nova etapa de sua vida como presidente da Câmara de Vereadores. A Josemara Moraes mandou. A Janete da Silva mandou bom dia, pessoal do São Brás, bom dia. Seu Ademir Maroni, bom dia, Deus abençoe. Tudo de bom. Também com a gente aqui, um abraço para o nosso amigo parceiro, o Barbosa, o Wilson, mandou mensagem aqui. Também mandou aqui, ó, bom dia, participando do sorteio, a Thalita. Oi, Thalita. O Jefferson na escuta. Como é que tá? Tudo beleza? A Alana. Oi, Alana. Beijo para você. A Ângela Souza mandou parabéns, Barbosa. Deus te abençoe na sua nova caminhada. Tá aí. Barbosa, eu preciso agradecer, eu já estou aqui esbelado. O Fabrício Kleinmin está aqui esperando já para participar com a gente também. Claro, muito obrigada pela participação e que Deus te abençoe. Amém, obrigado, fico agradecido. Posteriormente te conto aquela história que eu te falei, uma história muito... Fique aí, que eu falo, fofoca pela metade e mata o fofoqueiro. Muito divina, inclusive. Você me perguntou qual o motivo eu estaria de novo aqui, uma coisa bem divina aconteceu. Eu não quis abrir a toda a comunidade, porque é uns minutos... Particular. E vai uns minutos também e depende também da... Mas olha, o convite está feito. Você vai voltar aqui, a gente vai conversar muito mais. Combinado, eu agradeço. Deixa um abraço pro teu excelentíssimo. Pode deixar. Está construindo aí ao lado da minha casa. Tá lá todo dia. Todo dia a gente se encontra. Tá lá todo dia batendo. Não, querido. 9h44, o nosso Bom Dia Cidade no ar. Deus te abençoe, um abraço a todos, também o pessoal que nos acompanha na live. Deus abençoe. Uma ótima semana e um ano abençoado a todos nós. Geral e Homeopática Cardoso da Silva, referência há mais de 30 anos em saúde e cuidado, com atendimento do Dr. Artêmio e também da doutora Maria Carolina, para consultas clínicas, homeopáticas, reumato, coleta de preventivos e até pequenas cirurgias, como retirada